sobre menopausa. E é um tema bastante popular hoje em dia, as mulheres cada vez mais tentando resolver esse problema, amenizar os sintomas, encontrar uma alternativa natural para essa fase da própria vida, porque menopausa faz parte da vida da mulher. Uma mulher saudável entrará na menopausa, todas as mulheres entrarão na menopausa e precisa aprender a lidar com naturalidade com isso. O que acontece? O organismo da mulher, no seu aparelho reprodutor, tem os ovários, e dentro dos ovários os folículos que vão dar origem aos óvulos. No amadurecimento desses folículos, eles vão produzindo hormônios, como a progesterona, o estrogênio, vão sendo produzidos ali pelos folículos. O que acontece é que as mulheres têm uma quantidade reduzida de folículos, elas têm uma quantidade certa que vai amadurecer ao longo da vida. Então, conforme esses folículos vão amadurecendo, obviamente que a produção com menos folículos, a produção de hormônios vai decaindo também ao longo do tempo. Quando chega lá pelos 40 anos, aí a gente já tem uma queda mais acentuada, porque tem pouquíssimos folículos agora para para gerarem todo o hormônio necessário. Lembre-se, a cada menstruação a mulher perde um folículo, né? E ao longo da vida ela vai perder muitos folículos. Então, quando essa quantidade de folículos é muito pequena, a concentração, a produção de hormônios, progesterona, estrogênio, também é muito pequena. E aí a gente começa a ter, nesse processo de declínio, a gente começa a ter o final da maturidade, da fase reprodutiva da mulher, onde ela vai entrar, vai se direcionar para a menopausa. Então nós temos que naturalmente as mulheres entrarão na menopausa a partir dos 40, 50 anos, começa a fase da pré-menopausa, ela vai ter a menopausa com a última menstruação dela perto dos 50 anos, 45, 50 anos, e aí ela vai começar com a pós-menopausa, que é onde acontecem todos esses sintomas. Mas existem mulheres onde isso acontece antes. Se essa última menstruação, que nós vamos chamar de menopausa, acontecer antes dos 40 anos, a gente tem uma menopausa precoce. E isso é ruim para a mulher. É ruim porque ela tem todos os efeitos da menopausa antes do prazo que deveria ter. E porque há também um declínio de uma mulher extremamente jovem ao declínio da sua libido, do seu desejo sexual, há um declínio da sua autoestima, e é uma fase em que a mulher deveria estar aí no ápice da sua atividade sexual. Certo? Então, se começou antes dos 40, a gente tem uma menopausa precoce. Outro caso que pode acontecer de menopausa antes dos 40, antes dos 50 anos, é o caso da esterectomia, que é quando a mulher precisa tirar o útero. E algumas mulheres retiram o útero porque tem mioma, porque tem adenomiose, endometriose, porque tem câncer no colo do útero, acaba tirando. Se ela tira e deixa os ovários, ainda há produção hormonal. E ela consegue não ter os efeitos da menopausa. Mas se é uma esterectomia radical e retira junto os ovários também, aí ela entra no estado de menopausa sem estar na menopausa. E para entender esse fenômeno biológico, a gente precisa entender as fases dele. Bom, a gente tem alguns nomes que a gente precisa entender. Muito se fala hoje de pré-menopausa. Eu estou na pré-menopausa. As mulheres falam, não, eu estou na menopausa. E outras mulheres estão na pós-menopausa. Mas o que é tudo isso? Tudo isso é o climatério. O climatério é esse período onde começa o declínio da produção hormonal e ele vai até o final da vida da mulher, é o climatério. Quando termina a última menstruação e ela entra nesse processo que popularmente as pessoas chamam de menopausa, é o climatério. Menopausa, propriamente dito, é a última menstruação. Antigamente as pessoas não chamavam menstruação de menarca, então esse meno vem de menstruar, vem desse processo do descolamento do endométrio dentro do útero. Então você tem meno como uma partícula que quer dizer menstruação. Quando você tem menopausa, você tem o final das menstruações. Então quando você tem a última menstruação, então você teve a menopausa. Antes desse período, você tem a pré-menopausa, que pode durar de 6 a 8 anos a pré-menopausa, que é quando começa realmente o declínio, depois dos 40, 45 anos, começa realmente o declínio da produção hormonal da mulher. E aí as menstruações podem começar a ficar irregulares, ela pode começar a sentir algum sintoma, mas é muito raro, normalmente é uma fase assintomática, até chegar nessa fase realmente encerrou a fábrica, já não tem mais menstruação, já não tem mais folículo para germinar e ali acaba. Depois desse processo a gente tem a pós-menopausa, que é quando as mulheres mais sofrem, que é quando tem realmente os sintomas, quando elas realmente sentem os sintomas dessa fase, que aí a gente vai ver
por exemplo, os calores, né, os fogachos, os suores noturnos, a dificuldade para dormir, a irritabilidade, a ansiedade, a depressão, né, esses transtornos de humor que acontecem, problemas de pele, como ressecamento da pele, perda de elasticidade da pele. A gente pode ter vários outros sintomas, né, relacionados com esse período e a gente vai tentar, de alguma forma, amenizá-los de maneira natural. Uma das coisas que incomoda muito as mulheres e até compromete o seu relacionamento e tudo mais é a perda da libido. E isso acontece, há um processo de ressecamento vaginal, né, perde a lubrificação da vagina, há uma perda de desejo sexual, perde-se a libido e com isso também se perde um pouco da autoestima. Muitas mulheres passam por esse processo de perda da autoestima por conta desses efeitos da menopausa, o que já se conecta com a ansiedade, com a irritabilidade. E isso acaba interferindo na rotina em casa, principalmente com o marido. Às vezes o marido ainda está numa fase sexualmente ativa e a mulher já não tem mais desejo sexual, a mulher já não tem mais a lubrificação, está num processo de baixa autoestima, está sentindo o peso do envelhecimento, né, do passar do tempo e tudo isso culmina para um processo emocionalmente de instabilidade emocional. Mas a gente consegue reverter isso, a gente consegue amenizar isso e consegue trazer algum alívio, algum conforto para a mulher que está nessa fase. Nos tratamentos convencionais, ao ir ao médico e relatar os seus problemas, normalmente a mulher vai ser direcionada para a reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal, onde ela vai tomar o hormônio sintético para tentar reverter esses sintomas da menopausa. O grande problema dos hormônios sintéticos é que eles, se você pensar no organismo da mulher, a gente tem receptores, por exemplo, de estrógeno pelo corpo todo, tanto os homens quanto as mulheres. É que os homens têm bem pouquinho, porque produzem pouco desse tipo de hormônio, e as mulheres têm muito deles. No útero e nas mamas está concentrado o receptor alfa. E o receptor alfa, quando ele é hiperestimulado, ele acaba dando origem, por exemplo, ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero. Já no restante do corpo, como na pele, em outros tecidos, outros órgãos, a gente tem os receptores beta. E esses receptores beta, eles não causam esse tipo de problema, eles não estimulam a formação desse tipo de câncer. O hormônio sintético, ele vai se conectar no receptor alfa. E por isso é tão prejudicial para as mulheres, porque aumenta expressivamente as chances de ter câncer de colo do útero e câncer na mama. Já as plantas medicinais que têm uma função estrogênica, né, que têm uma função de fitoestrógeno, elas vão se conectar aos receptores, mas aos receptores beta. E esses, por não estarem nem na mama e não estarem no colo do útero, eles não vão causar, não vão estimular o desenvolvimento desse tipo de câncer. Então, por isso é muito mais saudável para a mulher se ela puder fazer a reposição hormonal utilizando fitoestrógenos, usando plantas medicinais. Além do risco do câncer, a gente tem outros problemas, como por exemplo o aumento do peso, o inchaço que a mulher passa, a formação de acne, muita acne nas mulheres que estão fazendo reposição hormonal e o risco de trombose também, que é bastante pronunciado, né, o risco da trombose. Então são todos efeitos colaterais e riscos ao qual a mulher está se submetendo quando vai fazer a terapia de reposição hormonal convencional, com hormônios sintéticos. Então a gente precisa sim buscar alternativas para esse tipo de problema. Outro vilão da menopausa, né, desse período da vida da mulher, é a osteoporose. Por conta da baixa da produção hormonal, também há uma baixa na densidade dos ossos, né? A densidade óssea se reduz bastante e há o risco de fraturas por conta, começa-se logicamente com uma osteopenia e vai evoluir para uma osteoporose. Então por isso é muito importante também controlar esse processo da menopausa para evitar a osteoporose. Vamos falar então sobre quais são os tratamentos naturais para a menopausa. Como é que a gente consegue reverter isso? Bom, a gente tem duas frentes para atacar. A frente sintomática, ou seja, aquilo que a mulher sente, a gente consegue reverter em alguns desses sintomas com tratamentos específicos. E o outro é realmente trabalhar a parte hormonal da mulher. Então vamos lá, vamos começar pela ansiedade, que eu acho que isso ataca 90% das mulheres que têm o problema da menopausa. Ansiedade a gente consegue controlar com plantas medicinais. Nós temos uma aula só sobre ansiedade, mas a gente consegue aqui relembrar pelo menos uma parte dessas plantas que podem ter excelente resultado. Entre elas, eu gostaria de citar
como uma árvore brasileira, cuja casca do tronco tem uma capacidade ansiolítica muito significativa, facilitadora do sono, então vale muito a pena utilizar o mulungu. E quando ele está associado com a colônia, né, que é uma planta de jardim bastante comum em todo o Brasil também, a gente tem um efeito sinérgico muito interessante no controle da ansiedade. Se a ansiedade for muito patológica, for muito intensa, realmente a pessoa perde a noção de sociabilidade até, e algumas mulheres ficam nessa condição, a gente pode entrar com plantas mais, com uma atividade mais intensa, como por exemplo a valeriana. A valeriana vai sim trazer um efeito ansiolítico bem mais forte do que a colônia. E você pode associar a valeriana com o mulungu para fazer esse tratamento. Outras plantas que a gente pode citar é, por exemplo, o maracujá, a folha do maracujá, que tem alcaloides que trazem uma ação ansiolítica bastante interessante. A erva cidreira verdadeira também tem uma ação ansiolítica bastante interessante. E a aroeira salsa ou aroeira mansa, que também, a esquinus mole, ela tem uma ação até mesmo antidepressiva, né? Comparado com alguns antidepressivos, aí ela tem uma ação antidepressiva bastante interessante. Então essas plantas podem ser usadas especificamente para o controle da ansiedade, desse estado emocional. Se a gente fala de osteoporose, a gente tem que pensar numa outra frente de tratamento. E aí eu vou indicar duas plantas aqui, poderia indicar outras, mas vou indicar duas plantas que para mim são as mais interessantes no tratamento da osteoporose. A primeira delas é a erva-botão. A erva-botão tem uma capacidade de estimular a produção de massa óssea, né? Então ela vai evitar aquela erosão natural dos ossos, né? A própria estrutura óssea vai jogando cálcio de volta na corrente sanguínea e a gente tem uma perda de densidade, aí vai ficando poroso o osso. E a erva-botão reverte esse processo. Ela estimula a deposição de cálcio nos ossos, fortalecendo a sua estrutura e melhorando a sua densidade. Em associação com a erva-botão, a gente pode pensar na maca peruana, porque a maca peruana ela tem uma atividade mineralizante e ela ajuda muito no controle da osteoporose, principalmente quando você ainda está numa fase de osteopenia. Mas se você está junto com erva-botão e maca peruana, o resultado se potencializa e você tem um resultado muito melhor. Lembrando que maca peruana você encontra o pó da planta normalmente para comprar e nesse caso você tem que tomar 3 gramas ao dia, o que dá aproximadamente 2 colheres de sobremesa do pó da maca peruana. Ou se você comprar em cápsulas de 500 miligramas, você vai ter que tomar 6 cápsulas por dia para atingir os 3 gramas necessários para o efeito terapêutico dela. Vamos falar da perda da libido, do ressecamento vaginal. Como é que a gente consegue reverter esse processo nas mulheres na menopausa? E isso são algumas plantas-chave que têm um efeito realmente muito interessante. A primeira delas, eu volto a citar a maca peruana. A maca peruana tem uma capacidade de melhorar a fertilidade em mulheres que ainda estão na fase fértil, mas que tem o potencial também de melhorar o desejo sexual das mulheres que já estão na menopausa e também melhorar a lubrificação vaginal. A maca peruana realmente tem resultados bastante interessantes, usada há milênios nos Andes, com resultados incríveis, e a gente também tem essa planta aqui disponível em casas especializadas, farmácias de manipulação, você consegue um bom resultado utilizando a maca peruana. Segunda planta é a damiana. A damiana, que é uma irmã da xanana, a damiana tem uma capacidade afrodisíaca muito expressiva e ela melhora todos os aspectos da vida sexual, tanto do homem quanto da mulher. E isso inclui melhorar o desejo sexual e melhorar inclusive a lubrificação vaginal. Ela melhora até mesmo a quantidade de orgasmos que a mulher tem nas suas relações sexuais. Então vale muito a pena utilizar a damiana em associação com a maca peruana ou não. Terceira planta indicada é a artemisia. A artemisia é utilizada desde a Idade Média como afrodisíaca e ela tem efeitos muito parecidos com o da damiana, melhorando o desejo sexual, melhorando a disponibilidade sexual e melhorando também a lubrificação vaginal. Então, se você quiser associar damiana com artemisia, por exemplo, é uma combinação bombástica aí na vida sexual de uma mulher que está na menopausa. E agora vamos lá, vamos falar sobre a reposição hormonal. O que dá para fazer com as mulheres, né? O que dá para fazer para tratar essa baixa da produção de progesterona e de estrogênio. A que plantas podemos recorrer para um tratamento desse tipo? Eu vou indicar aqui um conjunto de plantas, algumas mais fáceis de encontrar, algumas mais difíceis, e aí você vai verificar a disponibilidade onde você mora. A primeira delas é a salsinha. A salsinha convencional, essa salsa que a gente utiliza na cozinha. A salsinha tem uma capacidade de estimular a produção tanto de estrogênio quanto de progesterona. Ela melhora isso. Qual que é o senão da salsinha? Ela pode ser fotossensibilizante.
Se você utilizar a salsinha em excesso, ela pode causar até uma irritação dos rins, irritação do fígado, e ela pode causar fotossensibilidade, ou seja, você vai sair ao sol e vai ter queimaduras. E o que também para pessoas que já têm a pele muito branca ou que têm uma tendência a ter melanoma ou ter câncer de pele, isso pode ser ruim. Por quê? Porque aumenta a exposição aos raios ultravioleta, o que pode condicionar a pele a ter uma mutação em alguma das suas células na camada mais profunda e vir a desenvolver. Pode ser um câncer de pele não melanoma ou desenvolver um melanoma. Então, se você tem uma tendência a isso, tem a pele muito branca, é melhor não utilizar a salsinha. Mas se você, de modo geral, não se expõe diretamente ao sol, está numa região de baixa insolação, ou você usa protetor solar fator 70, ou você realmente quer usar a salsinha, é uma boa opção porque sim, ela estimula a produção hormonal. Agora eu vou falar de uma planta que é muito comum no Brasil, pelo menos na maioria das regiões do Brasil, mas que a parte dela que a gente tem que usar é de difícil acesso, relativamente de difícil acesso. Eu estou falando do coqueiro, esse coco verde que a gente toma água mesmo. Só que da árvore do coqueiro, o que que eu quero? Eu quero as flores. Mas não basta ser as flores, tem que ser a flor fechada, aquela flor que ainda não abriu para polinização. Essa flor fechada do coqueiro tem uma capacidade de estimular a produção de progesterona nas mulheres. É uma das poucas plantas que eu conheço que efetivamente vão estimular a produção de progesterona. A maioria estimula a produção de estrógenos, e aqui nesse caso a gente tem uma que estimula a progesterona. Então, a flor do coqueiro, ainda fechada, então alguém vai ter que subir nesse coqueiro e retirar o cacho de flores para poder fazer a tintura, o chá, seja como for. Mas essa flor fechada tem uma capacidade estimuladora da produção de progesterona. Vou falar agora de duas plantas que têm um potencial estrogênico. O que significa potencial estrogênico? Ele estimula a produção natural de estrógeno na mulher. Tá? Então não é que ele tem estrógeno na estrutura dele, ele vai estimular que o organismo produza mais estrógeno. Quais são essas duas plantas? A primeira é uma planta muito comum que provavelmente nasce perto de você. Provavelmente você tem acesso a ela e provavelmente você acha que ela é uma erva daninha, uma praga no seu jardim. Estou falando da tiririca. As batatinhas da tiririca têm um potencial estrogênico bastante expressivo. Então, no seu organismo, no organismo da mulher que está sendo tratada, haverá um acréscimo na produção de estrógeno por conta do consumo das batatinhas da tiririca. Que você pode fazer o leite de tiririca, pegar uma xícara de batatinhas, bater em meio litro d'água, coar e tomar o leite de tiririca. Como você também pode utilizar a tiririca para fazer sopas, você pode utilizar a tiririca, pode torrar e comer a tiririca, pode colocar no seu suco detox, no seu suco verde, as batatinhas da tiririca, ou comê-las, simplesmente comê-las, vai ter um gostinho de coco. Se você pegar uma de boa qualidade, ela vai ter um gostinho de coco. Então vale muito a pena utilizar e consumir a tiririca. E o melhor é que ela nasce espontaneamente em todos os lugares. E por isso a gente precisa tomar cuidado. Porque muitas vezes as pessoas tentam matar a tiririca utilizando herbicidas. Então você tem que colher a tiririca no local onde você sabe que as pessoas não vão até lá para matar a tiririca. Porque se há o uso de herbicidas uma vez por ano naquele solo, provavelmente esse solo está carregado de herbicida e isso pode passar para a estrutura da planta e isso é negativo, obviamente, para o nosso organismo. A gente sabe que esses organofosforados, organoclorados e tudo mais são herbicidas que trazem um potencial cancerígeno e de vários prejuízos para o organismo. Então, se você sabe que a tiririca nasceu num solo limpo, maravilha. Se ela nasceu num solo onde as pessoas já tentaram matar essa tiririca com herbicidas, evite o consumo delas. A segunda planta com potencial estrogênico é o pau-tenente. O pau-tenente é uma planta muito famosa, muito utilizada no Brasil para controle da diabetes. É a Quassia amara, uma planta nativa do Brasil, e a madeira dos seus galhos tem uma propriedade estrogênica bastante significativa e vale muito a pena utilizar. Automaticamente você está controlando a sua diabetes, está controlando outros fatores, mas no caso da menopausa especificamente, a gente está falando sobre estimular a produção de estrogênio.
Vou falar agora de uma planta alimentícia muito comum e disponível para qualquer pessoa nos supermercados das cidades, que tem substâncias em sua estrutura que, ao passarem pelo nosso sistema digestivo, vão se converter em fitoestrógenos, ou seja, eles vão se transformar em substâncias vegetais que têm uma ação similar ao hormônio estrógeno. E ele vai se conectar aos receptores beta de estrógenos no nosso organismo, certo? Então essa planta é o inhame. O inhame, a batata de inhame mesmo, aquela pequenininha, redonda, que dá uma folha grande, parecida com a taioba, mas de talo roxo, o inhame tem essa capacidade, tem essas substâncias na sua estrutura que, ao serem metabolizadas pelo nosso corpo, se convertem em fitoestrógenos e vão ocupar os lugares do estrógeno natural, mas sem causar os problemas que a gente conhece dos hormônios sintéticos. Nesse sentido, comer inhame, colocar o inhame no suco verde, fazer sorvete de inhame, assar o inhame, cozinhar o inhame, colocar o inhame na alimentação é essencial e vale muito a pena. Por fim, vou falar de 3 plantas que têm fitoestrógenos efetivamente em sua estrutura. A primeira delas é uma planta, talvez a mais famosa de todas, que é a amora. Amora, todo mundo conhece a amora para menopausa, todo mundo já tentou usar, todo mundo já quis, todo mundo já encontrou, já experimentou, todo mundo já tem uma experiência, quem está na menopausa já tem uma experiência com a amora. O que acontece com a amora? Existem pesquisas que mostram que a amora sim tem um potencial estrogênio, fitoestrógeno, né? Ela vai ocupar o lugar do estrogênio natural. Existem pesquisas que mostram que essa ação não acontece, não é efetiva. E aí o que a gente pode entender disso? Cada pessoa tem no seu organismo uma quantidade de receptores de estrógeno, que são alfa e que são beta. Algumas pessoas têm muito mais do alfa, que está no útero e que está na mama. Algumas pessoas têm muito mais do beta, que está na pele e em vários outros tecidos do nosso organismo. Então o que acontece? Quando você pega uma pessoa que tem bastante receptor beta, a amora funciona. Se você pega uma pessoa que tem poucos receptores beta, a amora não funciona, você não vê o efeito. Por quê? Porque o efeito dela é discreto, é sutil. Ele complementa os tratamentos, ele ajuda, ele participa, mas ele não é tão efetivo quanto a gente imagina que deveria ser, ou quanto é vendido por aí a ideia da amora como um tratamento para a menopausa. Então você vai encontrar pessoas que usaram só a amora e tiveram um resultado incrível, e você vai encontrar pessoas que utilizaram a amora e não tiveram efeito nenhum. Mas sim, ela tem substâncias fitoestrógenas, mas de uma ação sutil no organismo. A segunda planta que tem fitoestrógenos é uma planta não muito conhecida, mas também bastante fácil de encontrar no Brasil, que é a mil em rama, também chamada de novalgina, também chamada de doril. Ela parece uma samambaiazinha pequenininha e é uma planta que tem uma excelente ação sobre a menopausa, sobre o aparelho reprodutor feminino de modo geral, mas no caso da menopausa, ela tem fitoestrógenos e tem uma ação bastante interessante ajudando a reverter ou a amenizar todos os sintomas que uma mulher vem a passar ao longo do processo da menopausa. Por fim, a terceira planta, e talvez a mais potente de todas elas nesse sentido, que é a soja. E talvez você que esteja aí do outro lado vai dizer para mim, pô Daniel, mas no Brasil toda a soja é transgênica e coisa e tal. Ok, eu não estou discutindo aqui que tipo de soja você vai usar. Eu estou dizendo que a soja tem fitoestrógenos e que podem ser utilizados, certo? As isoflavonas de soja, que são substâncias muito presentes nas sementes de soja, têm um potencial fitoestrógeno muito intenso e vale muito a pena utilizar. Não adianta comer soja. Por que não adianta comer soja, Daniel? Não adianta porque a concentração dessas isoflavonas numa soja crua, numa soja in natura, é muito baixo. E ela está ligada com fitatos e com outras substâncias que dificultam a absorção dela. Você tem que utilizar produtos de soja que são fermentados, como shoyu, miso e outros produtos de soja que são fermentados. Eles sim têm isoflavonas o suficiente. Mas a mulher oriental come muita soja, por isso ela tem uma saúde uterina muito boa, não tem câncer, não tem efeitos de menopausa e tudo mais. Mas se você observar, ela consome muita soja fermentada. Então por isso, muito miso, muito shoyu, e por isso que o efeito realmente funciona. Mas não faz parte do nosso hábito alimentar comer a soja fermentada. A gente é acostumado a comer a proteína de soja peletizada, que é substituto da proteína animal, e a gente tem o hábito de tomar, às vezes, um leite de soja, que também não tem a concentração de isoflavonas que a gente gostaria.
o queijo de soja, né, que é o tofu, ele tem já uma concentração um pouco melhor de isoflavonas, mas também não é o top. O que a gente precisa são dos fermentados. Agora, se você não se adapta com shoyu, não se adapta com miso, não se adapta com tofu, a opção que nos resta é utilizar a isoflavona já isolada. Então, ela, por processos bioquímicos, ela é separada da soja e é concentrada para que a gente possa utilizar. E você vai até uma farmácia de manipulação e vai adquirir cápsulas de isoflavona de soja. Quanto, Daniel? 100 miligramas por dia é o que uma mulher precisa. Então faça cápsulas de 100 miligramas, não é caro, é acessível e você pode tomar uma cápsula de 100 miligramas por dia para ter uma reposição hormonal. Isso vai melhorar a sua pele, isso vai melhorar os sintomas da menopausa, isso vai melhorar todo o contexto reprodutivo de uma mulher que já passou pela menopausa, que está na fase da pós-menopausa, sofrendo desses efeitos. Você pode até pedir para manipular um creme de isoflavona de soja a 0,01%, para passar a noite antes de dormir. Você pode passar, ela vai estimular a produção de colágeno na pele, vai reduzir as rugas, vai melhorar a hidratação da pele e a tonicidade da pele. Isso pode ser também uma opção muito legal com a isoflavona de soja. Via de regra, essas são as plantas utilizadas para o tratamento da menopausa, as plantas que eu indicaria por conta da minha experiência. Pode ser que você conheça outras plantas, que você tenha experiência com outras plantas e não tem problema nenhum utilizá-las, não tem problema nenhum utilizar o seu conhecimento a favor da sua saúde. Estou dizendo aquilo que eu tenho experimentado e que tem funcionado. Se você perguntar para mim, Daniel, alguma outra planta a mais? Eu ainda uso 2 plantas para a saúde do útero. Eu utilizo a erva de São João, também chamada de mentrasto, para mim tem um resultado bastante interessante, inclusive no tratamento da menopausa precoce, por exemplo, e o quitoco, que de modo geral é um anti-inflamatório do útero, um estimulante do aparelho reprodutor feminino, melhora todas as condições do aparelho reprodutor. Então, se eu tivesse que complementar, complementaria também com o mentrasto, a erva de São João, e com o quitoco. São 2 plantas bastante interessantes. Qual é a fórmula que o Daniel utiliza para ajudar as pessoas? Qual que é a indicação padrão aí que o Daniel tem para indicar para a menopausa? Normalmente eu indico tinturas ou chás preparados com amora, com artemisia, com quitoco e erva de São João. E essas 4 plantas juntas têm trazido um resultado excelente para muitas mulheres que já passaram pelo autor da própria saúde e que já estavam no período da menopausa procurando uma alternativa natural. E por fim, a última causa de menopausa que pode acontecer é a mulher ter um hipodesenvolvimento dos ovários, ou seja, por questões genéticas ou por questões de medicamentos químicos que ela tomou, por conta de ter feito quimioterapia para o câncer ou por qualquer outro motivo, há um subdesenvolvimento dos ovários e há pouca produção de hormônios. E nesses casos também ela vai experimentar os efeitos da menopausa em gradações diferentes, dependendo desse nível de comprometimento da produção hormonal dela, ela vai experimentar efeitos da menopausa mais cedo, sem ter passado efetivamente pela menopausa.